Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos aqui uma porção da palavra do Senhor. E, meus irmãos, a nossa temática hoje é a revolta contra a Bíblia. Então, nós analisaremos esses corações endurecidos de pessoas que são revoltosas contra a Bíblia. Não querem saber da Bíblia, não acreditam na palavra de Deus. E alguns tomam algumas atitudes drásticas, se perseguindo a Bíblia. Por exemplo, quando nós olhamos tanto para a história quanto para a nossa atualidade, nós percebemos que esse livro, a Bíblia, é o livro mais atacado de todos os tempos. Foi o livro mais atacado e continua sendo o livro mais perseguido, o livro mais odiado. E nós podemos perceber que ainda assim é o livro mais lido, é a Bíblia, a palavra de Deus. Por quê? Aqui contém verdades. E essas verdades que estão aqui, elas não são confortáveis para muitas pessoas. Então as pessoas têm uma repulsa, têm uma revolta contra a palavra de Deus. Quando olhamos então para a nossa volta, para a nossa realidade, nós vemos pessoas, por exemplo, do movimento LGBTista que riscam a Bíblia, estão revoltosas contra a Bíblia, não gostam daquilo que a Bíblia diz sobre sexo, não gostam do que a Bíblia diz sobre morada celestial, quem é que poderá entrar lá? Falar que casamento é somente entre homem e mulher. Essa ideia de homem com homem, mulher com mulher, é pecado, claramente a Bíblia diz. Então o que alguns fazem? Vão riscar a Bíblia. O que tem acontecido aí? As pessoas, de uma maneira revoltosa, talvez de alguma maneira para agredir a fé dos crentes, vão lá e riscam a Bíblia, né? Pegam esse livro sagrado e riscam a Bíblia. Outras pessoas, por exemplo, que fazem parte do movimento satanistas, eles já pegaram a Bíblia e já rasgaram a Bíblia, mostrando que a Bíblia não vale nada. Outras pessoas já queimaram a palavra de Deus, pegam a Bíblia, jogam no chão, chutam a Bíblia e queimam ela. Meus irmãos, a Bíblia foi atacada não apenas, vamos dizer assim, externamente, por pessoas de fora da igreja. Eu acredito que o pior ataque vem daqueles que são dentro da igreja, que pertencem, que estão dentro do arraial. Mas duvido, evidentemente, que essas pessoas sejam salvas. Mas quando o ataque vem de dentro, o estrago me parece que acaba sendo maior. Infelizmente, nós vivemos em um período que alguns pastores têm se levantado dizendo que nós devemos reinterpretar a palavra de Deus. Nós devemos entender as escrituras de uma outra maneira. Você precisa entender não o que está escrito no texto, mas entender as entrelinhas. Você precisa interpretar as escrituras não pelo que o texto diz exatamente, mas você tem que adaptar a escritura à cultura que nós vivemos aqui para que a Bíblia não seja agressiva a ninguém. Meus irmãos, isso tem sido também uma perseguição contra a boa interpretação da palavra de Deus. Perceba, é uma revolta contra a Bíblia, é uma revolta contra o que está escrito nesse texto. E muitas pessoas têm se levantado contra a palavra de Deus. Qual que é o problema disso? O problema é o seguinte, que se essas pessoas permanecerem revoltadas contra a palavra de Deus, acreditando que o que está escrito aqui não é a verdade, quando elas falecerem e morrerem, elas perceberão que esse livro sempre esteve falando a verdade. Só que, desta vez, quando eles abrirem os olhos para essa realidade, para essa verdade, que a palavra de Deus sempre esteve certa, o problema é que não haverá mais volta, não haverá uma segunda chance, não tem mais como mudar de lado, não tem como eu mais me arrepender dos meus pecados para eu habitar no céu. Olha só, eu quero aqui adentrar aquela história que Jesus Cristo contou, que não é uma parábola, é uma história real, do rico e do Lázaro. Os dois faleceram e os dois foram para realidades diferentes após a morte. O rico, ele abriu seus olhos e estava no inferno. Lázaro abriu seus olhos e já estava no paraíso, gozando de alegria e conforto e consolo, sem a presença do pecado. O rico que nunca deu crédito à palavra de Deus aqui na terra, o rico que nunca valorizou a palavra de Deus, eu acredito que desprezava a palavra de Deus. Ele começou a perceber
que a Bíblia sempre esteve certa. Olha só o que é dito para nós em Lucas capítulo 16, o versículo 27 e o versículo 28. Olha só as palavras do rico, o que diz aqui. Dizem assim: então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Você percebeu que nas falas do rico aqui, ele estava conversando, tendo um diálogo com Abraão, e Abraão estava do outro lado do abismo. Abraão, nesse contexto, estava no paraíso, ele estava lá do outro lado, quem estava lá com ele também era Lázaro, aquele mendigo, e o rico estava então no Sheol, ali no lugar infernal, naquele local de tormento. Ele, pelas suas palavras, quando ele ficou preocupado com seus irmãos, que ainda estavam vivos, ele já estava expressando nas suas palavras que ele estava concordando. Olha, eu desprezei a Bíblia quando estava lá, mas agora eu estou percebendo que é verdade. E eu já sei que os meus irmãos que vivem como eu vivia, eles também virão para cá, se eles não se arrependerem. Olha, eu vivia lá desprezando a palavra de Deus e meus irmãos estão na mesma condição. Eu sei que agora que a Bíblia sempre falou a verdade. Talvez, aqui eu estou fazendo uma ilustração, muitos crentes chegaram para esse rico, entregaram um folhetinho bíblico para ele, falavam de Jesus Cristo para ele, falavam da realidade, que após a morte existe um inferno e existe um céu, e para ir para o céu é somente se arrependendo dos seus pecados e crendo no sacrifício de Jesus Cristo. Mas talvez o rico ele ficava, esse negócio de céu, inferno, isso não existe. E não ligava para isso, apenas ligava para as suas riquezas, para a sua vida, para a sua rotina, para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Mas ele não se preocupava com Deus, não se preocupava com a sua condição, não dava valor à palavra de Deus. Quando faleceu, foi quando então ele percebeu, a Bíblia sempre esteve certa. Aqueles crentes que ficavam me perturbando, me entregando folheto, falando de Jesus Cristo, me convidando para ir para a igreja, olha, aqueles crentes sempre estiveram certos, eles me amavam, porque eles estavam me tentando me alertar, estavam tentando me tirar desse caminho infernal, mas eu não dei ouvidos. Agora estou aqui, agora não tem mais saída para mim, eu não tenho como me transportar daqui e sair desse lugar de tormento. Foi a escolha que eu fiz, eu desprezei a palavra de Deus. Mas sabe o que é uma coisa interessante que eu acho nesse texto e nessa história? O rico aqui, ele viu que a Bíblia estava certa. Só que eu acho interessante que, mesmo lá no inferno, ele não acreditava que a Bíblia era poderosa para salvar. Ele entendia que a Bíblia estava certa. Ele entendia agora que o que a Bíblia disse sobre céu, sobre inferno, sobre as pessoas que vão ser lançadas no inferno, é verdade, é realidade. Mas ele mesmo no inferno não acreditava no poder da Bíblia para salvar pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Olha a continuação da conversa que ele estava tendo com Abraão. Olha só o versículo 29 e o versículo 30. Ele diz assim, é dito assim: respondeu Abraão: Eles quem? Os seus irmãos, que estão lá vivos, né? Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O que Abraão estava dizendo aqui? Olha, eles têm a Bíblia, aquilo que Moisés escreveu, aquilo que os profetas escreveram, então eles têm o conteúdo da palavra de Deus. Eu não vou ficar pedindo para Lázaro ressuscitar, ir lá para a vida, para ficar falando do evangelho para eles. Não, eles têm a Bíblia. Olha só a expressão agora do rico. O que ele disse no versículo 30? É dito assim: mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Olha só que interessante, ele estava expressando através dessas palavras que ele não acreditava no poder do evangelho, ele não acreditava no poder da Bíblia, no poder das santas escrituras para a transformação de vida. Não, pai Abraão, a Bíblia é insuficiente, a Bíblia não vale. Olha, mande Lázaro para lá, mande para que ele possa estar em vida lá, para que eles possam se arrepender. Daí Abraão, então ele disse:
Abraão, porém, lhe respondeu, versículo 31, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu achei interessante porque me parece que ele estava expressando que ele não acreditava que o evangelho tinha esse poder de transformar pessoas, mesmo naquela condição. Mas ele percebia que a Bíblia estava correta e a Bíblia estava certa. Olha só, meus irmãos, o que a palavra de Deus diz sobre o Evangelho, o que a palavra de Deus diz sobre ela mesma. Olha só o que Paulo diz sobre o Evangelho em Romanos capítulo 1, versículo 16. Será que a Bíblia é poderosa para transformar vidas? Transformar as vidas das pessoas que estão revoltadas contra a palavra de Deus? O Evangelho é poderoso, porque diz assim o versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A palavra de Deus, ela muda corações endurecidos, a palavra de Deus muda pessoas que estão revoltadas contra Deus, contra o cristianismo, contra crentes, contra a igreja, contra a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem esse poder de transformação. Quando a pessoa não resiste à mensagem do evangelho, mas ela abre os seus ouvidos para ouvir essa mensagem, esse evangelho é poderoso para transformar o coração dessa pessoa. E quando nós olhamos para a nossa volta e nossa realidade, nós vemos transformações maravilhosas que aconteceram. Talvez você já conhece ou já ouviu falar de pessoas assassinas que foram aprisionadas, foram para a cadeia porque cometeram crimes hediondos, mas lá dentro da cadeia ouviu da mensagem do evangelho e ele cumpriu a sua penalidade. Quando saiu um crente fervoroso. Por quê? A palavra de Deus tem esse poder. A Bíblia é poderosa para transformar pessoas. Uma pessoa que estava no mundo do crime, largou o mundo do crime por causa da mensagem do evangelho. Uma pessoa que era satanista, agora abraçando a mensagem do evangelho, foi transformada radicalmente. Olha, nós temos relatos de pessoas de diversas e várias outras religiões, mas quando ouviram da mensagem do evangelho, largaram as falsas religiões, largaram falsos deuses, falsas adorações, para adorar o único Deus verdadeiro, a qual a Bíblia nos relata para nós, que é o Deus Criador, Criador dos céus e da terra. A Bíblia é poderosa. Nós temos muitos outros relatos que a própria Bíblia fala dela. Nós temos lá em Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, proveitosa. Toda a palavra de Deus, ela vem de Deus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela emana do céu, emana da mente de Deus. Homens santos foram inspirados pelo Espírito Santo para escreverem esses livros aqui. Por que eu falo esses livros? Porque são 66 livros que contém a nossa Bíblia. E todos eles inspirados pelo Espírito Santo, todos eles são palavra de Deus, a Bíblia completa, poderosa para transformar vidas. Mas, infelizmente, nós temos pessoas revoltadas. Revoltadas de uma maneira que até praticam atos que são negativos, rasgando Bíblia, riscando Bíblia, chutando a Bíblia, mas infelizmente muitas dessas pessoas, e não apenas essas, mas aquelas pessoas que são revoltadas, mas estão na sua, quietinha, não querem saber de Bíblia, não querem saber de crente, não querem saber de igreja. Infelizmente, se continuarem assim, e na eternidade vão descobrir que a Bíblia sempre esteve certa, só que tarde demais. Não terá uma segunda chance, não se terá uma segunda oportunidade. Então, por isso que a Bíblia fala, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. É o alento que a Bíblia deixa para nós. O livro mais perseguido do mundo, a palavra de Deus. Perseguições imperiais no período do Império Romano. Então, muitas pessoas perseguiram, mas esse livro continua em pé até o dia de hoje. Indestrutível. Ninguém consegue acabar com a palavra de Deus. Ninguém conseguirá apagar a palavra de Deus da face da terra. Deus disse e a sua palavra permanece até ao dia de hoje. Ela está à sua disposição. A palavra de Deus está aos seus ouvidos. Nós precisamos nos acatar a essa mensagem. E você que evidentemente já é crente, você precisa valorizar a palavra de Deus. Como que tem sido os seus estudos? Você tem
se dedicado a estudar a palavra de Deus? Você tem se preocupado em estar na casa do Senhor para ouvir mais da palavra de Deus? Escola Bíblica Dominical. Você frequenta uma escola bíblica dominical? Meus irmãos, é fundamental nós estarmos reunidos com os nossos irmãos para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Eu sei que nós vivemos na era da internet, onde pessoas se dedicam apenas e ficam na sua casa, ligam ali o seu celular e ficam assistindo mensagens na internet. Muito bom, isso é muito bom, tanto que nós aqui estamos transmitindo a mensagem de Deus pela internet. Mas não dependa apenas disso. Estude você a palavra de Deus, esteja na sua igreja escutando e estudando também a palavra do Senhor. A minha motivação é aquilo que Salmos diz: feliz é o homem, bem-aventurado, quem medita na lei do Senhor dia e noite. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, não despreze ela no seu dia a dia. Você tem um tempo específico para estudar a palavra de Deus? Busque ter esse tempo para estudar a palavra do Senhor. Aproveite a sua igreja local, aproveite os seus professores, o pastor da sua igreja, faça perguntas, busque sempre estar estudando a palavra de Deus. Por quê? O mundo não valoriza a palavra de Deus e não irá valorizar. O mundo, eles não querem saber da palavra de Deus, eles querem eliminar a palavra de Deus das suas vidas e da face da terra, se fosse possível. Mas eles não conseguem. Olha, se o mundo não valoriza, quem é que deve valorizar? Você que pertence à igreja, que foi salvo por esse livro daqui, pelo que está escrito nesse livro. Como que está a sua comunhão com esse livro? Como que está a sua comunhão com o Senhor? Tem lido a palavra do Senhor? Minha orientação: se dedique para buscar mais ao Senhor, conhecer a Bíblia, como diz, de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse. Conheça a palavra do Senhor de uma maneira completa. E que naquele dia, quando nós formos prestar contas diante de Deus, que nós que somos crentes prestaremos contas a Cristo no tribunal de Cristo, quando Cristo nos buscar e nos levar para o céu, nós vamos prestar contas para Cristo lá também. Que pelo menos, naquele dia eu possa dizer para Jesus Cristo: ó Senhor Jesus, eu deveria ter feito muita coisa e eu sei que eu não fiz. E talvez fiz muita coisa que não deveria fazer. Mas uma coisa eu fiz: eu li o teu livro. Meus irmãos, Deus, ele é autor. Olha só, nós temos muitos atributos de Deus. E muitas vezes nós esquecemos que um dos seus atributos é que ele é autor. Autor de toda a criação, foi ele que fez tudo. E autor desse maravilhoso e magnífico livro que ele deixou para nós. Ele deixou uma carta completa de 66 livros para nós. E que nós possamos ler essa carta. Nós possamos ler esse livro e a palavra do Senhor. Que lá no céu, se for perguntado para você: e aí, meu filho, você leu o livro que eu deixei lá para você? É meu livro de orientações, regras e normas, conduta, como que você deveria proceder lá na terra. Você leu o manual? Que ao menos você possa dizer: eu li o seu manual. Que nós possamos ler a palavra do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos e sempre com a Bíblia na mão. Que Deus abençoe grandemente você e sua família.